e o versículo 17. Aleluia. Versículo muito conhecido, né? De toda a igreja, muitos sabem, ele decora, não precisa nem abrir. Nós vamos estar meditando um pouco. E eu creio que o Espírito Santo ele vai falar ao seu coração nesta noite. Todos nós acharam? Amém? Podemos ler? Que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Senhor, te louvamos, te agradecemos e bendecemos a Deus de teu nome, pelo teu grande poder e pela tua infinita misericórdia. O teu Espírito Santo, ele vem falar ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, podem se sentar, continue com a sua Bíblia aberta. Nós vamos falar um pouco sobre o livro de Abacuque, alguns versículos, para que você possa entender. E quem foi Abacuque? Abacuque ele foi um profeta que ele profetizou no tempo do cativeiro em Babilônia. Ou seja, foi um profeta que ele viveu aqui. E muitas experiências que nós podemos ter são algumas que ouvimos as pessoas falar. São algumas que aprendemos pelo que as pessoas fazem. E são outras que nós mesmos vivenciamos. Então entenda que esse livro de Abacuque ele estava escrevendo algo que ele estava vivenciando, que ele estava passando. Que ele estava olhando e vendo todas essas coisas. E é isso que é importante, irmãos. Que para nós entendermos o livro de Abacuque, ele não só se resume ao final. Nós temos que voltar lá no começo e entender em que momento o Abacuque ele estava profetizando sobre aquilo. Mesmo que não tenha certeza que Abacuque escreveu esse livro, mas tem-se a certeza que eram palavras de Abacuque, que ele viveu e que ele falou tudo isso. E para você entender, no capítulo 1, no versículo 3 e versículo 4, nós vamos ler para você poder começar a entender o contexto. Que diz assim: por que razão me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite contendas e litígios. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Então o que Abacuque ele estava tentando dizer? Aquilo que ele estava vendo, ele começa a escrever dizendo: eu estou vendo que o justo, quem era o justo? O povo de Israel. Quem era o povo escolhido? Israel, Judá. E o que ele estava presenciando é o que ele estava se relatando. Porque ele mostra toda essa iniquidade. O povo iníquo, ele vem e ele começa a dizer: por causa da lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça é distorcida. Quando eu estava lendo e voltei para meditar no contexto histórico sobre esse livro, eu entendi muitas vezes o que acontece nos dias de hoje. Quantas vezes nós falamos nos dias de hoje o que Abacuque falou? Verdade. A justiça se manifesta distorcida.
Porque vemos o justo muitas vezes ser oprimido pelo injusto, pelo ímpio. Mas por que Abacuque ele estava dizendo isso? Porque ele estava vivendo aquilo. Porque uma coisa é eu falar aquilo que eu escuto. E nós temos que tomar muito cuidado em falar o que nós escutamos. Por quê? Porque nós temos que ter a certeza. Não é porque alguém falou que é assim, que vai ser assim. Eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, eu tenho que ver se na fonte, eu tenho que ver se é a realidade. Então entenda que Abacuque ele estava dizendo, e como nós dizemos nos dias de hoje, ficamos se perguntando por que tudo isso. E estas eram as dúvidas de quem? De Abacuque. E ele era um profeta. E ele estava vendo o seu povo ser oprimido. Ele estava vendo o seu povo ser escravizado. Então ele começa a fazer o quê? Falar com o Senhor. Escrever alguma coisa, demonstrar a sua indignação. E daí o Senhor responde para ele no versículo 6, 1,6, diz assim, ó. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de demoradas que não são suas. Então entenda que Abacuque ele só estava assim indignado com o momento que estava acontecendo. Mas ele não caía na real que aquele momento não se dizia pelo que o povo estava fazendo agora, mas era por aquilo que o povo já estava fazendo há muitos anos, muito tempo. Que eles tinham se afastado do Senhor, que eles já tinham distorcido a justiça, que eles já tinham feito algumas coisas erradas. E não é assim muitas vezes quando presenciamos uma injustiça? Não é assim muitas vezes quando presenciamos algo ruim na vida de alguém, falamos, coitado daquela pessoa. Nossa, que dó dela. Só que muitas vezes não vamos examinar o que causou aqui. Meu Deus, olha. Qual é a história por trás daquilo? Meu Deus, olha. Porque muitas vezes o ser humano ele é muito superficial. É por isso que nós não podemos nunca andar por emoção. Porque a emoção faz a gente confundir quem está certo e quem está errado. Porque muitas vezes uma ação demonstrada por alguém, muitas vezes demonstra que ele é errado. E aquele que tem uma história de erro, demonstra que ele é certo. Porque só olhamos o momento. Então o que acontece com Abacuque? Ele estava entendendo, ele estava tentando dizer, e o Senhor respondeu, olha, eu mandei os caldeus, eu mandei os babilônios. Eu mandei eles. Daí no versículo 13, Abacuque diz assim, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal. E a opressão não podes contemplar, porque olhas para o que procedem alivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Olha a pergunta que ele faz para você. Você pode ver que no final tem um ponto de interrogação. Ele está perguntando, sim, Senhor, mas por que acontece isso? Por que o Senhor se cala quando o ímpio devora o justo, aquele que é mais justo que ele? Por que o Senhor não está fazendo nada e os caldeus estão aqui, os babilônios estão aqui, dominando o justo e o Senhor não faz? Não. Quantas perguntas nós temos para Deus assim? Dos porquês em nossas vidas. Muitas vezes nós vamos orar, irmãos, e nós não falamos com Deus, nós só fazemos pergunta. Por que, Senhor? Por que isso, Senhor? Por que aquilo? Por que aconteceu aquilo outro? Por que aquilo outro? E aquilo lá, Senhor? Por quê? Muitas vezes passamos um bom tempo só com os nossos porquês.
Por que ele tem, eu não tenho? Por que ele é abençoado, eu não sou? Porque ele faz isso, eu não sou? Olha, eu tenho uma vida mais justa, Senhor. Eu vou na igreja, Senhor, eu busco. É ser santo. E esquecemos de uma coisa, que não é pelas obras, é pela graça que somos salvos. Então Abacuque, ele estava com essas mesmas incertezas, porque ele estava vivendo aquilo. E quando nós passamos por tempos difíceis, e quando nós passamos por adversidades, nós queremos sempre achar alguém que é culpado. Culpado, é verdade. Por que eu estou passando por isso? Ah, a culpa é daquele. Não, a culpa é daquele outro. Não, a culpa é desse. Só que nunca culpamos a nós mesmos. E Abacuque, ele estava assim, ele não queria culpar o seu povo. Ele queria culpar o povo babilônico, o povo caldeu, porque eles estavam invadindo Israel. Mas eles só estavam invadindo porque um dia o povo de Israel se esqueceu do Senhor, de buscar o Senhor. E muitas vezes não conseguimos ver que em alguns momentos de nossas vidas não é Deus que nos abandona, é nós que abandonamos a Ele, se afastando dEle. Então coisas piores começam a acontecer, e eu começo a colocar a culpa em quem? Em Deus, nas pessoas, e esqueço de entender que sou eu. Então Abacuque, ele começa no versículo 1, capítulo 1, versículo 17, ele diz assim, ó: porventura por isso esvaziará a sua rede, e não terá piedade de matar as nações continuamente. O Senhor não vai ter piedade? O Senhor não vai ter misericórdia? Não é assim muitas vezes no momento de dificuldade? Clamamos por misericórdia. Deus, o Senhor não vai ter misericórdia de mim, Senhor? Tenha compaixão de mim. Será que o Senhor vai deixar eu morrer desse jeito? Será que o Senhor vai deixar eu perecer tanto assim? E era nessa situação que Abacuque, ele começou a entender. Daí sabe o que Deus faz? Deus começa no capítulo 2 a falar com ele. Maravilhoso. Demonstrar para ele. 2,4 é um versículo muito conhecido, que diz assim, ó: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Está dizendo Abacuque que a tua alma está orgulhosa, Abacuque. Você não deixou o orgulho ainda. Está olhando para o ímpio, está olhando para as coisas. E muitas vezes não é assim. Olhamos para o nosso vizinho, para da frente, da esquerda, da direita, para todo mundo. É verdade. E falamos porque ele tem ou não tem, porque ele é ou não sou, porque ele faz ou não faço. E Deus diz assim, Abacuque: o justo viverá pela sua fé. Ou seja, se está acontecendo algo na sua vida, ou se não está acontecendo algo na sua vida, sabe o que depende? Da sua fé. Da minha fé. É porque nos momentos de adversidade o que nos falta? Fé. Acreditar que a situação vai melhorar. Acreditar que Deus, ele pode mudar tudo aquilo. Então Abacuque, ele estava dizendo: Abacuque, tira o orgulho. Seu coração não é reto ainda. Limpa o seu coração e começa a viver pela fé. E o que é viver pela fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Deus estava dizendo a Abacuque que a partir do que você está vivendo pela fé, não é isso que você está vendo, mas é aquilo que você acreditar que eu posso fazer. No tempo de adversidades, nós precisamos começar a viver pela fé que nós temos e não por aquilo que estamos enxergando. Não é andar por vista, é andar por fé.
E Deus ele estava o quê? Falando com Abacuque, demonstrando para ele o que ele precisava fazer. E quantas vezes Deus ele tenta nos dirigir e dizer, usa a sua fé. Não, mas está tudo de mal a pior, não estou vendo nada. Deus está dizendo, usa a sua fé. Aí você não adianta orar, não adianta ler a Bíblia, não adianta ir na igreja, não adianta ser justo. Eu vejo ímpio aí fazer tudo e se dar bem. E Deus está dizendo, use a sua fé. Porque o justo ele vive pela fé. E daí Deus ele dá 5 ais para Abacuque poder entender. Que diz, ai daquele. E o primeiro está aqui no capítulo 2, versículo 6. Que diz assim, ó. Não levantará, pois, todo este contra ele uma parábola em um provérbio. E se dirá, ai daqueles que a multiplicação do que não é seu. Até quando? E daqueles que carrega sobre si dívidas. Deus está dizendo, ai daqueles que fazem essas coisas. Porque Deus ele precisou falar com Abacuque para demonstrar para eles, porque ele estava olhando e vendo uma imagem distorcida dos fatos. Não estava enxergando qual era a realidade. É por isso que em alguns momentos de nossas vidas, nós precisamos tomar o choque de realidade. Em nome de Jesus. Por quê? Porque estamos vivendo em um mundo de fantasias e esquecemos de viver a realidade. Olhamos somente para o ganho do ímpio, mas não olhamos para a consequência do ímpio. Então está vendo, ai daqueles que trapaceiam, ai daqueles que acumulam dívidas, ai dessas pessoas. E o segundo está em Abacuque 2,9, que diz assim, ó, ai daqueles que para a sua casa juntam cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Ai daqueles que juntam bens mal adquiridos, ou seja, bens com mentira, com engano. Ai daqueles. Então Deus ele começa a falar com Abacuque e dizer, ai deles, ai deles. Demonstrar qual era o objetivo e o propósito, que tudo aquilo que estava vindo contra Israel não era para o mal, mas era muitas vezes para demonstrar o amor que o Senhor tinha por eles. E o terceiro é 2,12, que diz assim, ai daqueles que edificam cidade com sangues e que fundam a cidade com iniquidade. Ai daqueles que edificam cidade com sangue. Tudo que constrói é a base de sangue, é a base de opressão, é a base de chantagem, é a base de mentira, é a base do engano. Ai deles. Por que ai deles? Porque chegará o dia que eles vão ter que colher o que eles plantaram. Mas muitas vezes nós nos baseamos em uma falsa mentira no tempo que eles estão construindo a opressão, o sangue, e não vemos quando ele vai começar a colher. Então ele começa a dizer, e o outro é em 2,15. Ele diz assim, ai daqueles que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti, que adicionas a bebida ao teu furor, e embebedece para ver a sua nudez. Ai deles. Por quê? Porque essas pessoas que fazem isso pensam que estão se dando bem. E muitas vezes o justo olha e acha que ele se deu bem. É verdade. E eles contam vantagem. Mas mal eles sabem. Ai deles. Mas muitas vezes tomamos essas pessoas como se elas estivessem se dando bem e nós se dando mal.
Porque não entendemos o que é o trabalhar do Senhor. É verdade. O trabalhar de Deus. E nós precisamos compreender em alguns momentos como Deus ele está tratando o seu povo. Porque a Bíblia diz somente que Deus ele só corrige aquele que ele ama. E açoita aquele que ele tem por filho. Então se Deus nos corrige, sabe por quê? Porque ele nos ama. E se ele nos açoita é porque somos filhos dele. Então o que estava acontecendo com Israel era porque Deus tinha um plano e Deus tinha um projeto, mas Abacuque não estava entendendo. Então ele começa a demonstrar. Então ele começa a fazer. O último aí, 2,19. Ai daqueles que diz ao Paulo, acorda e a pedra muda desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então Abacuque, depois desse ar, ele começou a entender, ele disse, olha, cale-se diante dele toda a terra. Porque muitas vezes não queremos ouvir a voz de Deus. Verdade. Nós queremos dizer para Deus o que Ele precisa fazer. Ele precisa fazer, é verdade. Não, Senhor, o Senhor precisa fazer isso na minha vida, o Senhor precisa fazer aquilo na minha vida, o Senhor precisa fazer isso, aquilo. Então queremos dizer para Deus o que Ele precisa fazer. Mas não queremos dizer para nós o que nós precisamos fazer. Meu Deus. Então ele termina o capítulo dizendo, cale-se diante dele toda a terra. Aí é que ele começa a entender, sabe o que ele vai fazer? Ele vai orar. Se você está em dúvida, se há uma confusão na sua mente, vai orar. Se está questionando, se está perguntando, vai orar. E muitas vezes é o que menos fazemos. Então Abacuque no versículo 2 ele começa a dizer assim, 3:2. Ouvi a tua voz e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, a tua voz e temi. Então quando ele começou a ouvir a voz do Senhor, começou a vir um temor no coração dele por aquilo que ele havia falado, pela atitude que ele havia tomado. E ele começa a dizer, Senhor, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos santos. Aleluia. Fazes conhecida a tua ira. Lembra-te da misericórdia. Então aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faz conhecida a tua ira e lembra-te da misericórdia. Então entenda que Abacuque ele já estava se quebrantando, ele já estava orando, ele já estava demonstrando a dependência que ele tinha de Deus, que ele estava dizendo, Senhor, o Senhor está certo, eu estou errado. Eu preciso de um avivamento. Eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso do teu socorro. Eu preciso da tua presença. Porque quando o homem ele está irado, ele está revoltado, a presença de Deus foge dele. Porque em Tiago diz, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Mas Abacuque ele começou a orar, então ele começou a se aproximar de Deus. Começou a sentir a presença de Deus. E aonde a presença de Deus chega, o avivamento chega. A transformação chega. Então o importante não é como começa, o importante é como termina. É por isso que não entendemos alguma situação, porque só analisamos o começo. O ímpio muitas vezes analisamos o começo, mas não analisamos o fim.
E o justo analisamos o começo, mas não analisamos o fim. Então Abacuque ele faz uma das orações memoráveis e termina com uma das palavras que é bem conhecida, a qual nós lemos. Só que o que nós não entendemos aqui nesse capítulo é que Abacuque ele estava dizendo que a partir daquele dia, que a partir daquele momento, não importa o que ia acontecer, ele nunca iria deixar de adorar o Senhor. Ele nunca mais iria questionar o Senhor. Não importava o tempo. E ele começa dizendo assim, ainda que a figueira não floresça. Ou seja, ainda que a figueira não floresça. A Bíblia diz que a figueira ela frutificava 3 vezes por ano em Israel. 3 vezes ela dava fruto. Ela dava fruto em abril, ela dava fruto em junho e ela dava fruto em agosto. Só que ela só dava fruto em junho, em abril, junho e agosto se ela florescesse no ano anterior. Porque se não houvesse flores, não havia fruto. Então quando Abacuque ele estava dizendo ainda que a figueira não floresça, ele estava dizendo, pessoas vão procurar figos em abril, não vai ter. Vai procurar figos em junho, não vai ter. Vai procurar figos em agosto, não vai ter. Mas todavia eu me alegrarei no Senhor. O que ele estava tentando dizer é que na época certa ela tinha que dar o seu fruto. Mas se não desse, ele ainda ia continuar adorando o Senhor. E sabe qual é o nosso erro? Programar a nossa vida. E esquecer que quem programa a nossa vida é Deus. Não, mas já está tudo programado. Nada pode dar errado. Meu Deus. Tudo vai acontecer assim, assim, assim. Porque eu já me programei. Porque o ser humano ele não foi feito para lidar com os imprevistos. Ele não quer que aconteça imprevisto. Ele quer que aquilo que ele se programou aconteça. E se não acontecer, aí vem a murmuração, aí vem os palavrões, aí vem os xingamentos, aí vem as revoltas. Mas Abacuque, depois de todo aquele processo, ele estava dizendo, olha, não vai ter em abril, não vai ter em junho, não vai ter em agosto. Mas eu vou continuar te adorando. Ainda que aquilo que está programado não aconteça, o Senhor está acima de tudo isso. A minha adoração está acima de tudo isso. Será que a sua adoração a Deus está acima daquilo que você programou? Será? Acontece alguma coisa de errado para ver? Acontece algo que você não gosta para ver? Qual vai ser a sua atitude? Porque Abacuque estava dizendo isso, porque ele viveu aquilo que ele não queria que acontecesse com o povo de Israel. E Deus começou a falar com ele, então ele entendeu. Que muitas coisas nós temos que aprender a lidar com aquilo. Não é somente aquilo que está programado que vai acontecer. Muitas coisas acontecem para ver se realmente estamos dispostos a adorar a Deus. A adorar a Ele. E a segunda coisa que ele fala é o quê? Ainda que a figueira não floresça e ainda que não haja fruto na vide. Ou seja, não haja uvas. Qual que era o tempo de colher uvas em Israel? Setembro e outubro. Então entenda aí que até aqui Abacuque ele já falou de 5 meses.
Já foi quase metade de um ano sem produzir nada. E o que ele disse? Todavia eu me alegrarei em ti. Se ele fosse em abril, para você entender, o calendário hebraico começava em abril. Abril é o primeiro mês do calendário hebraico, não é que nem o nosso, que é em janeiro. Porque o nosso calendário é o calendário cristão. O deles é o calendário hebraico. Então o primeiro mês do ano é o mês de abril. Então no primeiro mês do ano não ia ter nada. Figos não ia ter. E em junho? Também não. Em agosto? Não. Acabou a estação do figos. Então começa a estação da uva. Só que mesmo na estação da uva, setembro e outubro não ia ter nada. E o que Abacuque está dizendo? Todavia me alegrarei no Senhor. Todavia eu vou continuar adorando o Senhor. Todavia eu vou continuar na presença do Senhor. Só que daí ainda ele fala de mais alguma coisa. Ainda que o fruto da oliveira minta. A oliveira em Israel era usada, o que mais usava era para fazer óleo, fazer o azeite. Que prensava ela e saía o azeite. E que época do ano era colhido isso? Outubro e novembro. Ou seja, já passou mais da metade do ano. E ele estava dizendo, ainda não houve colheita. E essa expressão, ainda que o fruto, ele minta, é porque o fruto da oliveira minta, é porque muitas vezes, a hora que você ia colher a oliveira, ela estava cheia de azeitonas. Mas a hora que você ia prensar, ela estava seca por dentro, não produzia óleo, então ela mentia. Por fora era uma coisa, mas o principal ela não tinha. Ele está dizendo, desde que não haja azeitonas para fazer o azeite, a hora que chegue no tempo da colheita, não dê azeite algum. Ele continua dizendo, todavia me alegrei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! É porque quando nós lemos, nós achamos que é algo que vai passar rápido. Lemos em Abacuque, não, é uma coisinha que começa hoje e acaba amanhã, então é fácil de adorar. Sabe quando é fácil, difícil de adorar? É quando a coisa se prolonga. Passa um dia, passa 2, passa uma semana, passa um mês, e você está firme. Senhor, vou continuar te adorando. Porque não é esta situação que vai mudar a minha adoração. Mas é através da minha adoração que toda essa situação vai ser mudada. Só que muitas vezes não pensamos assim. Então o que Abacuque ele estava tentando dizer era isso. E nós vemos aqui que ele começa a dizer, e qual é a outra coisa? Ainda que os campos não produzam mantimento. Qual que era o principal mantimento daquela época? Era trigo e cevada. Eram as colheitas que eles faziam naquela época. Então ele dizia, ainda que óleo no campo não tenha, não produz nada. A cevada se colhia em começo de abril e o trigo em junho. Quase na mesma época da vida. Ele está dizendo, mas a vide faltou, mas na mesma época tem o trigo. Só que na mesma época, o trigo e a cevada faltou. Sabe o que eu entendo aqui? Que Abacuque ele repete isso, sabe por quê? Porque ele está dizendo, muitas vezes contamos com aquilo. Mas se não tiver aquilo, nós temos aquilo. E quando os dois falham? É para ter na mesma época duas coisas. Porque se uma faltar, a outra tem.
quando faltam as duas? Aonde fica a nossa adoração? Sabe o que Abacuque está dizendo? É porque muitas vezes não confiamos no Senhor. Confiamos naquilo que temos nas mãos. Está dizendo, se aquilo faltar, o outro vai dar certo. Se eu não pegar esse, eu pego o outro. Aí muitas vezes eu adoro não pelo que o Senhor é, mas pelo que o Senhor faz. Então Abacuque estava dizendo, é na mesma época, mas os dois vão falhar. E mesmo se os dois falhar, eu continuo te adorando. Aleluia. Eu continuo me alegrando no Senhor. Porque, irmãos, em tempo de prova é difícil as pessoas se alegrarem. Dá para você perceber o cristão que está em prova só de olhar na cara dele. Ele não tem um sorriso. Fica a cara fechada, emburrada, chega na igreja. Hoje estou bem, não quero nem oportunidade. Hein? É verdade. O dia meu não foi legal, nem conte comigo hoje. Eu só vim pela misericórdia. Só que Abacuque está dizendo, mesmo que tudo faltar, ele vai se alegrar com o Senhor. Ele não vai viver um momento, ele vai viver o seu momento com Deus. Nós precisamos aprender, Abacuque, a não viver o momento das nossas vidas, mas viver o nosso momento com Deus. E muitas vezes vivemos o momento que estamos passando e esquecemos que nós temos uma vida com Deus. Que a nossa vida com Deus é uma vida de alegria. Mas queremos viver os nossos momentos. E Abacuque está dizendo não. Ainda que não haja mantimento. E depois ele entra, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas. Naquele tempo eles viviam o quê? De tosquear as ovelhas. E se tosqueava as ovelhas depois do inverno. Aproximadamente no mês de março. Porque o inverno lá, ele era de dezembro a final de fevereiro e começo de março. Então, o mês de março era o mês da tosquia. De vender a lã, de fazer aquele monte de coisa. Diz, mas as ovelhas foram todas arrebatadas. Sumiram. Então, no mês de março não tinha tosquia. Não tinha o que tosquear, não tinha o que vender. E esse era o último mês do ano. Se for transferir para nós aqui, né? Muitas vezes deixamos para fazer tudo em dezembro. Ah, esse dezembro não sobrar um dinheiro. Ah, esse dezembro faltar alguma coisa. Não, é em dezembro. Comprar roupa, dar presente, fazer festa, fazer tudo. Então ele estava dizendo, mesmo que no último mês do ano eu não poder tosquear a ovelha, eu ainda vou continuar te alegrando. Sabe o que muitas vezes podemos entender? É uma simbologia para você poder entender. Que mesmo que você não esteja uma festa no final do ano, mesmo que você não dê presente nem ganhe presente, continue adorando o Senhor. Aleluia. Continue alegrando o Senhor. Só que não acontece, sabe por quê? Ficamos emburrados, ficamos tricudos. Todo mundo ganha presente, eu não ganho. Todo mundo está fazendo festa, eu não estou fazendo. Olha lá o ímpio, lá está fazendo churrasco, isso e aquilo, e eu estou aqui sem nada. Então Abacuque ele estava até dizendo o quê? A minha e a sua alegria tem que ser o Senhor. Não pode ser os acontecimentos. Porque muitas vezes os acontecimentos vão falhar. Quem sabe vai chegar no final do ano e você não vai ter. E o que você vai fazer? Vou glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Vou continuar adorando o Senhor. Porque eu pensei que ia acontecer e não aconteceu. Só que muitas vezes o ser humano ele não age assim. E ele termina dizendo, ainda que não haja vacas nos currais. Ou seja,
Ainda que não haja vaca nos currais, ou seja, se não haver vaca, não tem leite. E o leite não tem época para se produzir, porque enquanto houver vaca nos currais dos bezerros, tem leite, mas não tem nenhuma lá, então não tem nada a se colher. Então ele está dizendo que muitas vezes ele deixou praticamente o ano inteiro. Somente de dezembro a fevereiro ia começar, mas que é o inverno. O inverno não se colhia nada lá. Não se plantava nada porque era inverno. Então ele disse sobre o tempo das colheitas, sobre o tempo da manutenção, sobre o tempo da sobrevivência de um ano inteiro. Sabe o que ele estava dizendo, Senhor? Mesmo que esse ano que eu estou vivendo seja improdutivo, eu não deixo de te adorar. Aleluia. E sabe o que eu entendi? Muitas vezes não precisa ser um ano improdutivo, apenas uma semana. Apenas alguns dias. Ou apenas chegar no final do mês não der para você pagar suas contas já. Já não queremos mais adorar o Senhor. A cara já fica angustiada. O peito já fica acelerado. Já quer desistir de tudo. Já acha que é em vão servir ao Senhor. Já acha que é em vão fazer isso, fazer aquilo. Aprenda com Abacuque, ele está dizendo, olha, mesmo que um ano não acontecer nada, Senhor, eu vou me exultar no Senhor e se alegrar no Deus da minha salvação. Entenda que ele falou em épocas e em meses diferentes, que não era tudo junto, era separado para o quê? Para a manutenção do ano. Mas não aconteceu. Veio a frustração de Abacuque, está dizendo, não, Senhor, agora eu aprendi que eu preciso adorar ao Senhor. Não é pelos acontecimentos, não. Não é no dia da colheita, não. E nem no dia que faltar. Eu tenho que aprender a adorar ao Senhor todos os dias da minha vida. Abacuque é somente para você meditar, somente uma ilustração ou algo para você poder entender. Será que eu adoro ao Senhor verdadeiramente? Será que a minha adoração é superficial? Meu Deus, é verdade. Ou a minha adoração é profunda? Ninguém impede de eu adorar. Ninguém impede de eu servir. Ninguém impede de eu estar na presença do Senhor. Não é estação, não é ano, não é acontecimento, não é época, não é tempos bons, não é tempos difíceis, não é tempo de bonança, nem tempo de miséria. Porque eu aprendi a adorar ao Senhor e a depender dEle para a minha sobrevivência. É isso que nós não fazemos. Nós olhamos para os tempos e para a estação. Não, hoje está bom, amanhã está ruim. Não. Sabe o que queremos já? Sair da presença do Senhor. Se afastar de Deus. Muitas vezes nós colocamos a culpa das nossas frustrações, das nossas decepções, das nossas desilusões, sabe em quem? Em Deus. Porque não aprendemos a lidar com isso. Não aprendemos a lidar com essas situações e queremos dizer Deus não fez, Deus não viu, é que nem Abacuque que estava no começo. O justo, oprime o ímpio. E começamos a dizer um monte de coisa e esquecemos de uma coisa. Que Deus ele quer que nós o adoramos. A adoração. Aonde está a nossa adoração? Aonde está a nossa felicidade? O
que nos faz feliz muitas vezes? É receber um presente? Aí Deus fala, eu estou te dando uma casa, estou te dando um carro, estou abrindo as portas, estou te prosperando. Aí a pessoa fica feliz. E quando Deus não abrir a porta, não dá o carro, não dá a casa, a pessoa fica frustrada, só dá para ele. Para mim nada. Nós temos que aprender a adorar ao Senhor, chegar aqui e adorar a Ele por um motivo. Pela minha salvação. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Será que nós aprendemos a servir a Ele? Não é por aquilo que Ele vai fazer, é por aquilo que Ele já fez. Eu já sou salvo. Você já é salvo. Por quê? Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez lá no Calvário. E se isso for a fonte da minha alegria, não é os acontecimentos que vai me trazer tristeza. Porque os acontecimentos eu posso orar, eu posso buscar a Deus, e Deus ele mudar toda aquela situação. Eu preciso aprender a ter fidelidade com o Senhor. Fidelidade com Deus. O que é ter fidelidade com Deus? É dizer, Senhor, não importa a situação que eu estou vivendo, não importa o momento que eu estou enfrentando, não importa as perdas ou as decepções que eu vivi, em meio a tudo isso, eu aprendi a me alegrar no Senhor e a me exultar no Deus da minha salvação. Mas isso tem que ser não de boca para fora. Isso tem que ser aonde? Ele está plantado aqui dentro. A adoração ao Senhor, não adoramos ao Senhor muitas vezes com os lábios. Nós adoramos ao Senhor com o coração, adoramos a Ele com o nosso sentimento, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Abacuque ele estava dizendo que ele estava adorando ao Senhor, não era pelos acontecimentos. Os acontecimentos geram emoções. Mas o que ele estava dizendo que nós precisamos fazer é muitas vezes deixarmos a emoção de lado e passarmos a adorar ao Senhor por aquilo que temos aqui dentro. E dizer, Senhor, os acontecimentos não tira a minha adoração. Hoje eu vou à presença do Senhor. Não importa o que aconteceu no meu dia, eu vou lá para te adorar, porque adorar é o meu prazer. Adorar é a minha alegria. Aleluia! Nós temos que parar de querer adorar ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo. Porque quando Ele deixar de fazer, vamos deixar de adorar. Mas se nós adoramos por aquilo que Ele é realmente, está enraizado em nós, nós vamos adorar Ele em todos os momentos da nossa vida. E as pessoas vão olhar para nós, vão entender o sorriso nos nossos lábios, a alegria nas nossas vidas, porque ela vai olhar o acontecimento e vai olhar para você feliz e sorrindo. Ela vai entender, mas por que você está sorrindo? Estou vendo só coisas ruins acontecer na sua vida? Cadê o seu Deus que não estou vendo nada acontecer? Daí você vai dizer, olha, eu estou exultando no Deus da minha salvação. Porque se Ele vir arrebatar eu hoje, eu vou subir, tudo vai ficar Ele. Vai ficar casa, vai ficar carro, vai ficar bens, vai ficar tudo. E se eu tiver casa, carro, bens e Ele voltar e eu não tiver a presença dEle? Porque a minha alegria só consistiu naquilo que Ele pode fazer e não naquilo que Ele é. O que eu quero que você entenda nesta noite: se alegre no Senhor pelo que Ele é. Faça como Abacuque. Ele fez uma oração das mais memoráveis. Ele fez uma declaração para nós entendermos algo interessante, que não é o tempo que pode tirar a minha adoração do Senhor. Eu não sei que tempo você está vivendo, em que momento você está enfrentando, mas comece a adorar ao Senhor. Comece a se alegrar na presença do Senhor. Comece a glorificar o Senhor. Comece a engrandecer a Ele.
E comece a dizer: Senhor, não é para aquilo que o Senhor faz, é para aquilo que o Senhor é. Não é pelo momento que eu estou vivendo que eu estou alegre. Eu estou alegre porque eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Eu sinto Ele dentro de mim. Eu sinto o amor do Senhor me constranger aqui todos os dias. Eu sinto. E é isso que me traz alegria. Não é pelo tempo que eu estou vivendo, mas é pela intimidade que eu tenho com o Senhor. E Abacuque, ele descobriu isso. Então tenha intimidade com o Senhor. Tenha intimidade com Ele. E adore a Ele por aquilo que Ele é. Não importa o que você está enfrentando. Que a sua adoração, você possa aprender, não consiste naquilo que Deus faz na sua vida. Consiste naquilo que Ele é na sua vida. Se alguém perguntar quem é Deus na sua vida, não demonstre por aquilo que está acontecendo. Demonstre por quem você é. Porque em todos os momentos você vai ser a mesma pessoa. Vai ter o mesmo equilíbrio. Vai controlar as emoções. Vai ter o domínio próprio. Vai entender. Deus, Ele sempre está no controle de tudo. E é por isso que eu estou sempre disposto a adorar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Que essa palmas louve e engrandeça o Senhor.